Como seus investimentos podem ser prejudicados pelo reconhecimento de uma união estável? Neste vídeo eu vou abordar os riscos que o reconhecimento de uma união estável podem trazer aos seus investimentos e para isso eu vou usar um exemplo concreto julgado pela Justiça brasileira e ao final eu vou extrair algumas reflexões, fazer alguns comentários e recomendar algumas soluções jurídicas que você pode adotar e o casal que já vive em união estável pode adotar para evitar esses problemas e também vou fazer algumas recomendações para quem apenas vive um namoro e tem preocupação com o seu patrimônio, com seus bens e seus investimentos. Bom, o caso concreto diz respeito ao relacionamento que existiu entre o investidor Lírio Parisotto e Luiza Brunet. Eles tiveram um desentendimento, o relacionamento terminou, mas Luiza Brunet entrou com uma ação na justiça pedindo o reconhecimento da união estável por aproximadamente um ano. Segundo as matérias dos jornais, o STJ entendeu que não havia união estável, portanto concluiu que era apenas um namoro e afastou o reconhecimento da união estável na relação entre os dois. Qual era o cerne da questão em relação à união estável? Eram as suas consequências econômicas. Se a união estável fosse reconhecida, seria aplicado o regime legal da comunhão parcial de bens, já que não houve pacto ou qualquer contrato de convivência celebrado pelo casal, e isso levaria, e aqui está um aspecto muito tênue que as pessoas não prestam atenção, ao compartilhamento que entraria na comunhão de bens dos rendimentos advindos das ações do investidor Lírio Parisotto. E na época, salvo engano, a cogitação era de que algo em torno de 100 milhões de reais, não sei aqui precisar com muita exatidão o valor dos rendimentos, dos dividendos recebidos por Lírio Parisotto durante o período projetado, conjecturado da união estável, mas salvo engano seria algo em torno de 100 milhões de reais. Veja só, se esses 100 milhões de reais, vamos utilizá-lo como exemplo, se eles ingressassem na comunhão de bens, esse valor seria compartilhado por ambos e, portanto, Luiza Brunet teria direito à metade do valor, que seria de 50 milhões. Você que me acompanha, que já viu meu vídeo, eu vou deixar até o vídeo aqui na referência, meu vídeo sobre os regimes de bens no casamento, que podem ser utilizados também na união estável sem nenhum problema, você já tem mais ou menos uma ideia de quais são os regimes de bens no Brasil. Se você não assistiu esse vídeo, recomendo que você assista, vou deixar a referência aqui. No caso da união estável, ou mesmo do casamento, quando o casal não faz, no caso da união estável, o contrato de convivência, o termo de declaratório de união estável num cartório de registro civil, ou a declaração perante um tabelionato de notas, o regime legal aplicável é o da comunhão parcial de bens, assim como no casamento. Neste caso, como não houve, a ideia seria que houvesse o ingresso desses rendimentos na comunhão. Mas a pessoa que me assiste vai me falar, mas Rafael, este rendimento não advém de ações que estão no fundo do investidor e que, portanto, já estavam no patrimônio do investidor antes da existência desse relacionamento? Porque, nesse caso, você vai aplicar a incidência da comunhão, o ingresso desses rendimentos na comunhão? Muito simples, porque os dividendos, os proventos recebidos, eles são bens adquiridos onerosamente na constância do relacionamento. Então, por mais que não haja participação da pessoa nas cotas do fundo, nas ações do investidor, há a participação nos rendimentos onerosos que são obtidos após o início do relacionamento. E esse é um ponto que muitos herdeiros, inclusive, se esquecem. Herdeiros que vão receber cotas societárias de holdings, de empresas, muitas vezes acham que não tem problema o casamento na comunhão parcial de bens ou a união estável na comunhão parcial de bens, porque os bens herdados não se comunicam na comunhão parcial. Tudo bem, eles não se comunicam, mas você não pode esquecer que os frutos, os rendimentos, os proventos desses mesmos bens serão objeto de comunicação na comunhão, porque são bens onerosamente adquiridos no relacionamento. Então vejam como a união estável se torna uma verdadeira armadilha para investidores e para pessoas com um patrimônio expressivo e que querem protegê-lo do outro cônjuge no sentido de preservá-lo isoladamente sem que haja a comunicação. E é por isso que você deve ter muita atenção caso você já viva num relacionamento. Muitas pessoas também me perguntam, mas como é que eu vou definir se é união estável ou não? E esse é o grande problema. O aspecto probatório da união estável é muito volátil, é muito fluido e isso fica muito à mercê do acervo probatório juntado no processo que visa o reconhecimento da união estável, e isso depende da análise do magistrado, das provas que são juntadas aos autos pelos advogados das partes, principalmente pelo advogado da parte que requer o reconhecimento da união estável. Isso fica sujeito à análise do juiz, da mesma maneira como num cartório de registro civil, com a possibilidade de fazer uma certificação eletrônica de união estável, já tem vídeo no meu canal também sobre isso, é possível que o oficial conclua que a união estável existiu a partir de uma determinada data, ou conclua que não, que na verdade a união estável é mais recente do que o casal requer
ao oficial para que assim o declare. Então, percebam que o aspecto probatório é muito complicado, é muito tênue, e a pessoa que está numa união estável corre um risco tremendo, e pessoas que estão em namoro, mas que compartilham o mesmo teto, que têm uma vida em comum ou um namoro já muito longo, também correm o risco de ter o reconhecimento litigioso futuramente, no caso de uma dissolução, da união estável. Então, diante desse cenário tão incerto, qual seria a minha orientação para essas pessoas, ou que são namorados, ou que já estão numa união estável não documentada? Importante, primeira coisa, sempre o diálogo transparente do casal. Conversar sobre os riscos de ter um reconhecimento de união estável e sobre as consequências econômicas desse reconhecimento no patrimônio de cada pessoa, de cada convivente. Esse é o primeiro ponto. Muitos vão falar, mas isso pode causar uma desconfiança no casal, uma incerteza sobre a seriedade do relacionamento quanto à expectativa da outra pessoa. Mas é muito importante que essa questão econômica, financeira, seja discutida com muita transparência para que não haja nenhum problema futuro, para evitar surpresas no futuro com a perda de patrimônio. Esse é o primeiro ponto. E aí eu vou conjecturar os dois cenários. Primeiro cenário, a pessoa que já está em união estável, mas nunca a formalizou. É importante que o casal converse e que o casal, primeiramente, já defina qual vai ser o regime de bens aplicável. Escolhido o regime de bens, o casal deve comparecer a um cartório de registro civil ou a um cartório de notas e declarar essa união estável. Eu recomendo fortemente que faça a certificação eletrônica de união estável, porque ela é a única que tem a aptidão de retroagir no tempo com base nas provas apresentadas. É um procedimento mais trabalhoso, exige a reunião de acervo probatório, mas possibilita a retroatividade da união estável e dá mais segurança ao casal. E vocês que fazem parte de uma união estável, podem escolher o regime de bens neste caso, e é muito importante que conversem sobre isso, porque protege o patrimônio de cada cônjuge, sobretudo quando há uma disparidade patrimonial, uma disparidade de renda, e leva a uma segurança patrimonial ao longo do relacionamento, afastando dúvidas, afastando incertezas e até desconfianças em relação às expectativas e interesses dos conviventes. Então, para quem está em união estável, essa é a minha recomendação: defina o regime de bens e documente a união estável em cartório. Primeiro ponto. Segundo ponto, agora, para quem está num namoro e tem receio, assim como aconteceu no caso do investidor narrado, que haja um futuro reconhecimento de união estável, ainda que não exista verdadeiramente uma união estável. A minha sugestão é que a pessoa faça um contrato de namoro. Lembrando, o contrato de namoro, ele pode ser refutado futuramente por provas no processo judicial de reconhecimento da união estável. Isso é verdade. As provas podem levar a uma contradição em relação ao alegado namoro. Mas ele já é um bom indício de prova e já cria cláusulas de salvaguarda, como se fossem cláusulas securitárias, que podem proteger, caso haja lá na frente o reconhecimento da união estável, já prevendo qual vai ser o regime de bens no caso de o relacionamento ser reconhecido como união estável e não como namoro. Então, o contrato de namoro tem sido um instrumento muito utilizado por advogados que militam no direito de família, e depois esses advogados levam esses instrumentos particulares no registro de títulos e documentos do domicílio do casal para preservar a prova no tempo, para fazer prova desse instrumento, reconhece firma, registra no cartório de títulos e documentos e faz a prova do contrato de namoro. Nesse contrato, normalmente, há cláusulas que já estabelecem que, se o relacionamento for reconhecido futuramente como união estável, que haverá a incidência de determinado regime de bens. Então, veja que já se cria uma cláusula de salvaguarda no namoro, protegendo o regime de bens caso futuramente haja o reconhecimento. E lá também são previstas outras cláusulas. Tem previsão também de que o casal não tem interesse de constituir família. Normalmente essa afirmação vem justamente com o intuito de afastar a definição da união estável, que é aquele vínculo do casal que vive de maneira pública, contínua e duradoura com o intuito de constituir família. Essa é a definição da união estável, e ela é afastada por meio dessas cláusulas mencionadas, mas é aquela tecnicidade jurídica que é sempre importante. Eu gosto muito da transparência com quem me assiste aqui, que o contrato de namoro ele não consegue desconstruir uma união estável, porque ela é um fato jurídico, ela é apenas um acontecimento jurídico e dispensa a manifestação de vontade explícita do casal para que ela se materialize na ordem jurídica brasileira. Mas o contrato de namoro é um indício de prova, é um bom elemento probatório para tentar afastar a sua caracterização e estabelecer algumas salvaguardas caso lá na frente haja o reconhecimento da união estável. Então fica essa recomendação, mas sabendo que ainda assim há a possibilidade desse material probatório de namoro ser desconstituído e provado de maneira diversa num processo judicial futuro. E diante de todas essas incertezas, você que me assistiu até o fim desse vídeo vai me perguntar, mas então a união estável é uma tremenda armadilha? Realmente, para um investidor, para uma pessoa com patrimônio,
e que tem uma preocupação em preservar o seu patrimônio, o mais recomendável é que opte pelo casamento realmente, porque em relação ao casamento não há dúvidas sobre quando há a data de início desse relacionamento. A data se inicia a partir do momento em que o casal manifesta a vontade perante juiz de paz num cartório de registro civil das pessoas naturais de domicílio do casal. Então não há discussão sobre o chamado termo inicial, que é a data de início do relacionamento, e ali no memorial, no momento em que o casal apresenta a documentação ao cartório, já há a definição do regime de bens, e se houver necessidade de lavratura do pacto antinupcial para prever outro regime de bens, como o da separação de bens, isso já é feito no momento do ingresso, no momento da apresentação dos documentos, e salvaguarda todos os direitos de cada cônjuge, e por isso que o casamento, verdadeiramente falando, é o melhor instrumento ainda de proteção patrimonial do casal. É uma solenidade maior, é verdade, existe a observância documental, a vinda ao cartório depois para manifestar a vontade perante o juiz de paz, mas é o único instituto jurídico no direito civil no que concerne a formalização de relacionamentos no Brasil que dá uma estabilidade, uma segurança jurídica muito maior quanto à gestão do patrimônio e à preservação dos direitos patrimoniais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tentei explorar da perspectiva de um caso concreto como um desaviso, um descuido em relação a um vínculo, um relacionamento ainda num momento informal, ainda num namoro, pode depois acarretar o reconhecimento de uma união estável e como isso pode ser desastroso para o seu patrimônio, para os seus investimentos. Se você gostou deste vídeo, siga o meu canal para mais conteúdos sobre investimentos, direito, economia, gestão patrimonial, diversificação e proteção patrimonial.